está em casa, licença, a gente quer entrar com muita informação para você, um assunto tão importante, a gente pensa no futuro, claro que a gente pensa em descansar, em aproveitar a aposentadoria, mas como a gente pode ter certeza de que ela vai ser bacana e suficiente? Sim, você tem feito certo, planejado direito, contribuído com a Previdência e hoje a gente vai falar em especial para as pessoas com deficiência também, porque tem algumas regrinhas diferentes que vocês vão entender ao longo do programa. Claro que também tem notícia e informação para vocês. O Falando Nisso está no ar. Imprudência coloca crianças em risco. De janeiro a setembro deste ano, a Polícia Rodoviária registrou quase 17 mil infrações do tipo em todo o país. O trecho com mais flagrantes foi a BR-101 no Rio de Janeiro, com 540. Já o Detran de São Paulo autuou 6.600 motoristas no período em todo o estado. No estúdio, a gente fala sobre aposentadoria especial para pessoa com deficiência. Tem destaques da web e notícia regional direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 28 de outubro, o Falando Nisso começou. Como de lei, a gente começa o programa com uma mensagem do dia para vocês. Olha só, na hora de tomar uma decisão, não haja no impulso. Verdade, gente. A gente precisa aprender a respirar fundo, pensar e aí decidir. Porque muitas vezes, gente, esses poucos minutos que a gente perde nesse processo de respirar, pensar e decidir, ajuda a gente a evitar grandes prejuízos. Eu já pequei muito por isso, sabia? Eu sou uma pessoa impulsiva. Eu também sou. Sou. Às vezes quando eu sinto a coisa, daí eu já falei o que eu não devia ter falado. Mas é muito bom aprender isso mesmo, a respirar, a resolver depois, tenta se acalmar primeiro. Porque às vezes com a emoção à flor da pele a gente acaba fazendo coisas que não Aquela precisava, urgência, né? Que a gente vive nessa urgência. Será que realmente precisa viver assim? E quem também está pedindo que você decida logo, que aprenda a respeitar o seu momento de pensar Sim. e decidir. A gente vai ter que ensinar os outros também a ser assim. E nada que é decidido na impulsividade, no calor da emoção, dá certo, É verdade. né? Então, Respirem. pense, decida. Exato. E olha só, tem sorteio para vocês no nosso Instagram. Uma escova elétrica da Ortovip, que é muito legal, viu, gente? Um kit delicioso com produtos da Cooper, que todo mundo ama. E tem também muitos itens para o seu bichinho de estimação. É um kit da Polipet para vocês. Sexta-feira agora a gente tem o sorteio, tá bom? O local de retirada de cada kit, por exemplo, fui sorteada e ganhei a escova Oral Jet da Ortovip. Você vem aqui no post, explica para você vai retirar lá na sede da Ortovip aqui em São José dos Campos. Todas as informações, na verdade, então, você confere aqui no @Falando Nisso Band. Boa sorte para você que participar. Ó, e falando em participar, a gente quer muito a sua participação no programa hoje, tá? E uma das formas de participar é você respondendo a nossa enquete do dia. Vamos ver qual é a de hoje? Você contribui com a Previdência? Hashtag sim ou hashtag não, você responde pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Pode ser previdência privada também, viu? Se você faz, até explica pra gente. Hashtag sim, eu faço previdência privada. Lembrando que você pode mandar, além então do sim ou não, algum comentário, alguma dúvida sobre o assunto com o hashtag Falando Nisso, como tá no canto superior da sua tela aí direito, tá bom? Hashtag Falando Nisso. Aqui, tá vendo? Nesse Esse número que a Ana acabou de comentar com vocês, tá bom? Você concorre a um par de convites para o cinema. Todo dia a gente faz isso para agradecer a sua participação e conversa aqui com a gente. É verdade, não deixa de participar não, que a gente está esperando, tá bom? Hoje o nosso assunto é um direito que nem todo mundo conhece. É verdade, você sabia que quem tem algum tipo de deficiência pode se aposentar com regras diferentes e até antes do tempo comum? A gente vai entender melhor sobre essas condições com a advogada Monize Veneziani, que está aqui com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, viu? Doutora, a gente sempre abre aqui para o pessoal de casa fazer qualquer pergunta sobre previdência, que eu sei que a doutora é referência nesse assunto e consegue responder. Mas hoje, em especial, a gente vai pensar em como a aposentadoria da pessoa com deficiência acontece e por que ela é diferente também das demais aposentadorias do INSS. Certo. Então, a aposentadoria do deficiente, ela foi criada
para tentar igualar um pouco a pessoa com deficiência da pessoa que não tem a deficiência, porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela tem barreiras a superar muito maiores do que a pessoa que não tem a deficiência. Então, como você disse, ela consegue se aposentar mais cedo e com valores melhores. Doutora, por que você acha que esse tema ainda é pouco conhecido, né? Talvez seja um tabu também falar de certas condições, Sim. né? Sendo que é um direito muito importante que as pessoas precisam ter conhecimento sobre isso, né? Certo. O INSS, ele divulga pouco, tá? Essa aposentadoria, bem pouco mesmo. E quando divulga, confunde-se um pouco com a incapacidade. Então, a deficiência não é incapacidade. A deficiência, a pessoa pode trabalhar, pode contribuir para o INSS, diferentemente da incapacidade, que é aquela aposentadoria permanente que a pessoa não pode mais exercer nenhum tipo de atividade remunerada por estar incapaz mesmo. Então, existe muita desinformação e os profissionais também, eles confundem, tanto os médicos confundem, quanto os profissionais do direito também confundem esse tipo de aposentadoria, por isso que é tão pouco explorada. Doutora, pensando então em previdência, né? Deixa eu ver como que eu faço a pergunta. Existem graus de deficiência na visão da previdência? Sim, existe. Existe de acordo com o que a pessoa precisa cumprir. Então, quais as barreiras que ela vai ter mais dificuldade com a vida profissional e a vida pessoal. Então, existe o grau leve, o moderado e o grave. Isso tudo, existe pontuações que, de acordo com a pontuação, é que o INSS vai identificar esse grau. Quais são os requisitos de idade e de tempo para que consiga se aposentar nessas condições, doutora? Então, vamos lá. A pessoa com deficiência no grau mais leve, né? O homem, ele vai se aposentar com 33 anos de tempo de contribuição sem idade mínima. E a mulher com 28 anos de tempo de contribuição. No grau moderado, o homem se aposenta com 29 anos de tempo de contribuição e a mulher com 24 anos de tempo de contribuição. E o máximo, que é o grau mais grave, com 25 anos o homem e a mulher com 20 anos. Doutora, vamos voltar nessa questão do leve, moderado e grave, né? Como que é feita essa avaliação? Quem que decide esse grau? Certo. É uma perícia que chama biopsicossocial, que é feita no INSS com 2 profissionais, o médico e o assistente social. E essa perícia, eles vão verificar, no caso do perito médico, o grau da deficiência mesmo. Então, a deficiência ela pode ser intelectual, sensorial ou física, né? E ele vai verificar essa deficiência, qual grau se encaixa. E depois, a assistente social, ela vai verificar o que essa deficiência, ela atrapalha e atrapalhou na vida pessoal da pessoa com deficiência e na vida profissional dessa pessoa também. Então, essas 2 perícias, elas vão se somar e aí vai ter esse parecer de grau leve, moderado ou grave. Tá certo, a gente recebeu uma participação aqui que eu quero colocar na tela para vocês. Não temos nome, mas obrigada pela sua participação sobre esse assunto de pessoa com deficiência, invalidez e etc, doutora. Há também um preconceito. Sou PCD, tenho 30 anos, me cuido como posso. Mas, na real, o INSS, quando bate o olho numa pessoa jovem, com uma aparência ok, automaticamente já declara a pessoa capaz sim. Nem olham para os exames ou para os laudos médicos. Como é que funciona isso? Precisa ter um laudo médico para confirmar uma certa deficiência, senão eles não levam em consideração mesmo? Sim, precisa. É necessário, então, a pessoa ter um laudo médico, né, dizendo que ela é uma pessoa portadora de deficiência, né, de preferência que ela tenha já a CNH dela, se ela for motorista, né, ou habilitada já como PCD, ou que ela se encaixe numa vaga de PCD, se ela for CLT. E sim, existe muito preconceito e existe muita negativa por causa do INSS na hora de analisar. Ou eles simplesmente falam que a pessoa não tem deficiência, no caso da aposentadoria por deficiência, ou
no caso de auxílios de incapacidade, que é o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pessoa está sempre apta para trabalhar. A gente enfrenta muito essa dificuldade, mesmo o médico do trabalho dizendo que a pessoa não pode mais trabalhar, ou o médico do próprio paciente, né, dizendo que ele não pode mais trabalhar, o INSS ainda fala que a pessoa está apta para trabalhar. E aí, nesse caso, teria que entrar com uma ação judicial mesmo, procurar um advogado, né? E é o que a gente sempre fala aqui, né? Claro que o direito deveria ser concedido à pessoa sem esse esforço, mas esse esforço jurídico, ele é necessário, tá? Então, a gente precisa entender que é uma realidade, precisamos mudar? Sim. Mas enquanto não conseguimos mudar isso, você precisa buscar um auxílio, então, jurídico, para você ter o seu direito sendo feito, sendo executado, tá? A gente indica aqui com muito carinho e respeito a Veneziane Advogados, porque lá a gente tem certeza que muitos casos já foram resolvidos, muitas pessoas já foram ajudadas. Então você pode, pelo Instagram, então, conseguir ter contato com eles, tá certo? Veneziane Advogados. Você pode continuar participando com a gente aqui, mandando perguntinhas para eles por lá, mas também aqui no programa que a gente já volta com esse assunto para a doutora tirar suas dúvidas também, tá certo? Olha só, um homem morreu ontem no bairro Campo dos Alemães após ingerir grandes quantidades de álcool aqui em São José dos Campos. Um alerta, né, gente? Mas a suspeita é de envenenamento alcoólico. Para contar mais sobre esse caso, a gente entender, vamos conversar com Luiz Eugênio Silva. Explica pra gente, meu querido, como que isso aconteceu? Boa tarde. Boa tarde para você também, Lucas, Ana Flávia, todos que nos acompanham no Falando Nisso. Hoje o assunto é mais sério aqui, vamos trazer orientações para as pessoas para que isso não aconteça novamente, né? Primeiro vamos relembrar esse caso, então esse homem, o caso está sendo investigado ainda, ele vai passar por exames toxicológicos, necroscópicos também, que vão poder trazer de fato um diagnóstico a respeito do que causou a morte, mas a suspeita é essa de envenenamento por etanol. É bom lembrar que é etanol e não o metanol que tem preocupado as pessoas, ou seja, aquele álcool que costuma estar nas bebidas mesmo. Já vou explicar quem está comigo aqui, doutora Emily Pires, ela é neurocientista, ela está com o cérebro nas mãos aqui, porque ela vai mostrar para a gente o que acontece com o corpo, com o cérebro principalmente, quando grandes quantidades de álcool são ingeridas em um curto espaço de tempo. Então, doutora, realmente não é tão difícil assim uma pessoa acabar falecendo, morrendo, por causa do etanol, por causa do álcool, se consumido em grandes quantidades. Explica pra gente, então, como que o álcool funciona, o etanol, no corpo humano. Sim, é bem preocupante porque grandes quantidades, o que acontece? O fígado não consegue dar conta de metabolizar todo esse volume. Então, ele faz o quê? Ele elimina uma parte e a outra parte é como se entrasse o álcool puro na circulação sanguínea. E o que acontece? Qual que é o agravante? Não é só o fígado, ele passa a barreira hematoencefálica, que é a barreira que reveste o nosso cérebro. Então, ele deixa deprimido algumas funções, como, por exemplo, aqui no tronco respiratório, a questão de batimento cardíaco, a respiração. Então, quando aquele paciente ingeriu grandes quantidades, ele pode vir a vomitar e a gente chama de broncoaspirar, porque o corpo não vai ter esse reflexo de liberar aquelas toxinas. Ele vai ficar tudo parado, ele respira e dá comprometimento de paradas cardiorrespiratórias e paradas respiratórias também. Isso acontece, como a gente disse agora, quando uma grande quantidade é consumida de uma vez só, já que o nosso corpo é preparado, inclusive, para lidar com o etanol, lidar com álcool, mas, dependendo da quantidade ingerida, o corpo não consegue combater e acaba liberando esse álcool que envenena o restante do corpo. Exatamente isso. Também é um agravante, você toma grandes quantidades num curto espaço de tempo. Aí você piora ainda mais a chance do seu organismo ter uma pronta resposta para ele se recuperar. E, para agravar ainda um pouquinho mais, quando a pessoa está o quê? Sem comer nada, está de jejum, ou está com o estômago vazio por um período maior. Aí o seu corpo só tem aquele álcool puro. Enfim, aí ele não tem mais nenhuma resposta, ele fica completamente intoxicado e é um risco grave e muito perigoso. E é bom lembrar também, né, doutora, como a gente leu no boletim de ocorrência a respeito desse caso, há a possibilidade, inclusive, dessa pessoa que morreu aqui em São José dos Campos, dela ter participado de competições de bebida alcoólica, ou seja, ela realmente ingeriu em uma disputa essa grande quantidade. Então não foi nem durante o happy hour, durante um momento de divertimento, foi uma competição de bebida, o que torna a coisa ainda mais preocupante, porque numa competição como essa, né, doutora, nem a diversão está fazendo parte, ele é só realmente o álcool puro pelo álcool puro.
Exatamente, é esse agravante. Essas competições, ela faz o quê? Com que o indivíduo acabe tomando num curto espaço de tempo. E aí, o corpo fica completamente sem chance de reagir, de ter uma pronta resposta para ele. Porque o que é interessante, você vai tomar uma bebida alcoólica, vai diluindo ele com água, toma um copo de água, vai comendo outros alimentos, sobretudo com açúcar, né, para ter uma glicose ali nesse sangue. Ao passo que, se é uma competição, você fica ingerindo rapidamente e o corpo fica sem ação. Muito obrigado, doutora. Repetindo, doutora Emily Pires, neurocientista. Um alerta para a população, então, Lucas, Ana Flávia, muita atenção na hora do consumo de bebidas alcoólicas, porque mesmo o etanol, não o metanol, também pode matar. Obrigada, meu querido, pelas informações. Que disputa essa perigosa, né, meu amigo? Que coisa, meu Deus do que céu. brincadeira mais sem graça, né, Eugênio? A gente agradece. Foi excelente o link para esclarecer. Agradeço a doutora também. Obrigado pelas informações. Mas fica a dica. O importante, gente, na verdade, o certo, por tudo que a gente fala de saúde aqui no programa, né? O certo era a gente não beber nada alcoólico, né? É verdade. Mas muitas vezes a gente não está preparado para essa conversa. Sim. Mas que vá brotando no seu coração. Mas a gente entende até um momento de happy hour, uma descontração, uma comemoração em doses muito bem controladas, mas nunca uma disputa em grandes quantidades, porque realmente é muito nocivo para o corpo e perder a vida desse jeito, né? Muito Meu triste. Deus. A gente lamenta muito mesmo. Sim. Bom, no próximo bloco tem destaques da web e Dr. Otávio Fonseca ao vivo. É rapidinho, não sai daí. Falando nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Sicredi é mais. É ter com quem contar. E aniversário Açaí 51 anos. Mais que preço baixo, você concorre a milhares de compras grátis. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades. Novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Pet Camp, a sua rede pet no Vale. Super Secão, R$ 69,90. Areia Slicket ou Gatozin, R$ 3,99. Antipulgas comprimido com 60% na segunda unidade. Pet Camp, perto de você, juntinho do seu pet. Parabéns, Ubatuba, pelos 388 anos. Uma homenagem, Trixnet, a internet sem limite. Acesse @Trixnet. Gelatos Ubatuba, amor em forma de sorvete. Acesse @Gelatos Ubatuba, Associação Comercial de Ubatuba, trabalhando por um comércio forte. Blue Doc, comunicação integrada. Acesse @Blue Doc Brasil. O Rei do Peixe, o sabor dos melhores momentos. E Fornalha, uma experiência de sabor. Acesse @Fornalha Ubatuba. Estamos de volta. Olha que... Nossa, que bucólico, que triste. Bucólico, amei essa palavra. Nem tem a ver, né? Mas enfim, gente. Ilha Bela, neste momento, com 23 graus, com garoa. Tá chovendo por lá, até o passarinho tá fugindo. Ah, mas mesmo nublado, eu acho uma imagem tão bonita, essas barulhinhas. É bonito, né? Estamos num dia reflexivo. Então a gente convida você a ficar junto com a gente aqui no programa e acompanhar. Aliás, a semana toda teremos máximas até de 21, por exemplo, quinta e sexta-feira em Ilhabela, com o tempo chuvoso, uma semana para a gente desacelerar e aprender aqui no programa, todo mundo juntinho. E falando em aprender, o nosso assunto aqui no estúdio é saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Boa tarde, seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. É sempre bom falar sobre saúde bucal, né? Um assunto importante que o doutor trouxe, né, para a gente falar. Surgiu uma dúvida que muitas pessoas, doutor, têm quando vão fazer essa avaliação para os implantes, que a gente comenta tanto que são importantes, né, implantes dentários lá no Ortovip. Doutor, além do exame de raio-x, que eu sei que é de praxe, e também a tomografia, por que se pede exame de sangue para realizar esse procedimento com implantes, que é uma prática que vocês têm ali na Ortovip? Por que isso?
Bom, o que me motivou a trazer esse assunto foi duas situações que aconteceram recentemente na clínica, né? Pacientes que tinham a pretensão de colocar implantes, né? E resolveram, né? Vamos fazer o exame, etc. Né? Nós tivemos dois casos, né? Um caso onde o índice glicêmico do paciente é extremamente alto. O que é o índice glicêmico? É um paciente diabético que tomava medicação, ele fazia o controle, mas estava muito alto, ou seja, o controle que ele estava fazendo e a alimentação que ele fazia não estava adequada. Então ele precisou fazer a adequação para depois fazer a cirurgia. Em outra situação também um paciente que chegou na emergência para tirar um dente. E geralmente a gente não pede exame de sangue para fazer a remoção de um dente, né? Mas eu tenho esse costume de pedir para paciente adulto de 70 anos de idade e a gente percebeu o índice de TGO e TGP dela extremamente elevado. O que é esse índice nos mostra? Mostra que o fígado, nesses níveis que foram encontrados, acima de 900 unidades por mililitro do sangue, mostra que o paciente está com cirrose, né? Ou seja, um paciente que tem uma condição de não apropriada para se fazer uma cirurgia, né? E se for ser feita na emergência, nós temos que tomar todos os cuidados e já preparar para uma possível intercorrência, não só no transoperatório, como no pós-operatório. Então essa é a importância que eu vejo hoje para a gente estar pedindo exame de sangue para todos os pacientes, para evitar acidentes que a gente tem ouvido falar muito na imprensa, né, Lucas? E para você ver como a gente fala muito aqui no programa sobre os hábitos saudáveis, né? Como eles impactam em qualquer área da sua vida, né? Assim, até no exame de sangue para você cuidar da sua saúde bucal também. Mas, doutor, se foi lá, fez os exames, estiver tudo ok com os exames do paciente, quanto tempo, assim, leva para fazer a cirurgia até colocar os dentes fixos na boca? A gente tem demorado em média 3 dias, né? Nossa. Um dia para a cirurgia, outro dia a gente faz as provas da prótese, né, sobre o implante, a gente vai verificar a posição de dente, é montado em cera, né, dá para você modificar a posição dos dentes, enfim. Né? Aprovado essa prótese, nós vamos colocar para o protético, né, ele vai fazer a acrilização e no 3º dia a gente instala. E, gente, o resultado é incrível, porque a gente sempre acompanha aqui no programa, né, todo esse procedimento que o doutor faz na clínica, com tanto cuidado, tanto zelo, para ter realmente aí um retorno do paciente de muita alegria. Então fica aquele sorriso natural, como a gente está vendo aí, né? O paciente fica muito feliz, volta a ter as atividades diárias de alimentação perfeitamente, tranquilamente. Então a gente vai entender agora e conferir um depoimento de uma paciente da Ortovip, que fala sobre essa atenção, esse carinho também que a clínica Ortovip tem com cada paciente. Eu conheci a clínica na hora que estava saindo, meu marido estava assistindo a TV Bandeirante. Ele falou: ah, Terezinha, você vai no dentista? Olha lá, parece ser bom esse doutor. Eu liguei para a secretária, mas já está tarde, ela não vai me atender. Na hora ela falou que eu poderia vir. Daí cheguei nele, no doutor Otávio, aqui na clínica, né? E conversei com ele e ele, ó, me ganhou, viu? Eu achei muito importante. Ele falava: vamos cuidar primeiramente da saúde bucal, depois a parte da estética. Isso eu achei muito importante ele falar. E o que me incomodava é aqui a parte inferior. Eu queria fazer um implante, sabe? Eu queria sorrir bonito, mas eu via que não estava legal meu sorriso, sabe? A tranquilidade aqui, eu vim, nossa, sabe, me passaram toda a tranquilidade, toda a confiança eu tive. É tudo de bom, não senti dor nenhuma. Eu indico a Ortovip porque aqui é tudo de bom. Eu adoro ver os depoimentos, né, das pacientes. Felizes da vida, né, doutor? A Terezinha é uma paciente muito bacana, muito querida. Todos são, né? Sim. Mas tem aquele que, né, tem a sua marca, né? Vamos dizer assim. Parabéns, Terezinha, pela sua reabilitação, pela sua transformação de vida. A gente adora ver as transformações aqui, o quanto a saúde bucal, a autoestima é renovada em cada paciente. Ainda mais que a gente vê o depoimento aqui, consegue acompanhar todo o processo. E se você também se interessou, está com alguma questão, precisa conhecer uma clínica de confiança, ela indica a Ortovip e a gente também, tá? Vou deixar o Instagram para vocês, que é Ortovip_oficial, tá na tela para vocês. Lá tem muito sobre o trabalho do doutor e de todos os especialistas que trabalham lá. É muito bacana para você que tem qualquer questão com a saúde bucal, Ortovip_oficial para vocês. Tá certo, viu, doutor? Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Uma semana para vocês. Saúde e paz. Amém, doutor. Tiver de notícia agora. Olha só, mesmo com campanhas que a gente faz assim na TV, né, educativas também, leis, ainda tem gente que insiste em transportar crianças no carro de forma errada. E é muito perigoso, viu, gente? Tomem cuidado, porque é uma imprudência que pode pôr a vida delas em risco.
Nessa rodovia da região metropolitana de Curitiba, um menino de 2 anos foi ejetado do carro depois da batida contra um caminhão neste fim de semana. No veículo não tinha cadeirinha infantil. Ele foi socorrido de helicóptero. Os avós da criança morreram. Em outra cena de imprudência, o cantor Zé Felipe aparece dirigindo com o filho de 1 ano no colo. Nas imagens, só o pai está usando o cinto de segurança. Com a Cibele é bem diferente. O Theo tem 6 anos e nunca sai de carro sem o assento de elevação. Porque minha mãe falou que uma pessoa se machucou. Às vezes, ele usa também a cadeirinha, que ainda suporta o peso. É automático. Entrou no carro, cadeirinha, cinto. Não tem conversa, não tem desculpa. Se for até a farmácia, até o mercado, até a esquina. Por lei, crianças de até 1 ano devem ser transportadas no bebê conforto no banco de trás. Depois ele é substituído pela cadeirinha até os 4 anos. Até os 7, a criança tem que usar o assento de elevação. A partir daí, vai no banco com cinto de segurança. Sentar no banco da frente só é permitido depois dos 10 anos ou para quem tem mais de 1,45 m de altura. De janeiro a setembro deste ano, a Polícia Rodoviária registrou quase 17 mil infrações do tipo em todo o país. O trecho com mais flagrantes foi a BR-101 no Rio de Janeiro, com 540. Já o Detran de São Paulo autuou 6.600 motoristas no período em todo o estado. Sem o assento adequado, for flagrado numa blitz, o veículo vai haver uma multa, porque houve a transgressão, obviamente, dessa determinação pelas resoluções do CONTRAN, e o carro será apreendido na medida em que, se não houver a cadeirinha, ele não pode trafegar junto com aquela criança. Carros de aplicativo e táxis também só podem transportar crianças dentro das regras. Perigoso demais mesmo, né? Fica esse alerta para vocês, tá? E de volta para o nosso assunto do dia, vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Como é que foi a votação? Você contribuiu com a Previdência? Hashtag sim, 26%. Olha, baixo, hein? E hashtag não, 74%. Olha, gente, isso não pode não, hein? É um alerta que a gente já traz para vocês, tá bom? Lembrando que sem contribuir, você não vai ter direito a isso, tá bom? A se aposentar pelo INSS, tá certo? Mas a doutora que vai responder nossas perguntinhas e as suas também, já reforça isso pra gente. Lembrando que você pode concorrer a um par de convites para o cinema com hashtag falando nisso. É só você mandar então a sua dúvida pro nosso WhatsApp com hashtag falando nisso, tá certo? Nesse número aqui, ó. Pode mandar que você vai participar já com a gente, tá certo? Aqui no estúdio a gente tá com a advogada, a doutora Monize Veneziani, e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para ela. Vamos dar uma olhada. Eu tô aqui no Açaí Colinas com a Adelson. Adelson, você já é aposentado ou está planejando se aposentar um dia? Olha, eu até dei entrada na aposentadoria, né? Mas no caso, caiu na nova lei, né? Que é por idade. E 35 anos de contribuição foi o ano passado. Então, agora é guardar, né? Estou com 5,3. Ainda tem mais uns anos ainda de trabalho ainda para estar contribuindo, né? Mas já dei entrada e vamos aguardar, né? Bom, depois da reforma previdenciária, o que mudou? Vamos saber aí do estúdio. Olha, mudou muita coisa. Antes da reforma previdenciária, existia sim a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o homem aposentava com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher com 30 anos de tempo de contribuição. Depois da regra que foi alterada, né, da reforma, existem várias regras de transição, mas bem mais difícil de se atingir. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser a aposentadoria do deficiente, que essa não passou por nenhum tipo de reforma, tá? Nem no valor, nem no tempo de contribuição. Olha, a primeira boa notícia que a gente consegue ter em relação à Previdência dessas mudanças, né? Porque a gente está vivendo mais, a Arissalvo está vivendo mais, vai trabalhar mais. É isso, em vez né? de descansar mais, né? Enfim, vamos pensar um pouquinho sobre então, essa situação de quem tem deficiência adquirida ao longo da vida, doutora. Também pode se aposentar por essa regra que a gente está comentando hoje no programa? Sim, isso é uma coisa muito importante de se falar, porque as pessoas desconhecem mesmo. Então, tem muita gente que não nasceu deficiente, adquiriu a deficiência ao longo da vida, ou por uma doença degenerativa, ou por algum acidente, inclusive aqueles acidentes de trabalho. Inclusive aquelas pessoas que recebem o auxílio acidente,
ela só recebe porque ela tem uma capacidade reduzida para o trabalho. Então, isso faz com que ela seja considerada uma pessoa com deficiência e que, então, ela pode sim se aposentar com essas regras mais vantajosas da pessoa com deficiência. Doutora, é possível converter tempo comum em tempo especial por deficiência? Sim, é possível. Desde que a pessoa, então, tenha a deficiência, né, ao longo da vida, ela pode pegar todo o período que ela não era deficiente e aí existe uma regra que a gente faz, existe um cálculo para ver o tipo da deficiência, o grau da deficiência e sim, ela pode sim se aposentar com essa conversão numa aposentadoria do deficiente. Tá certo. No próximo bloco a gente volta com muitas participações. Tem bastante perguntinha feita, então segura aqui que a gente já vai trazer para você, tá bom? A sua resposta junto com a doutora Monize. Se quiser conversar tanto com a doutora Monize e toda a equipe do escritório aqui, Veneziane Advogados, fique à vontade de entrar em contato. Aqui a gente mostra o Instagram, porque lá tem um link também, vou até abrir aqui para vocês ao vivo, que você consegue então, vou aceitar aqui todos os cookies. Enviar sua dúvida pelo WhatsApp, tem o site do escritório para você conhecer, canal do YouTube com muito conteúdo, por aqui mesmo, tá bom? Você consegue entrar em contato com eles, Veneziane Advogados, a gente já volta com a doutora tirando as suas dúvidas. Chegou o momento da nossa fofoca do dia com o Júnior Bianchini. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Ana? Olá. Tudo bem, Lucas? Gostei dessa camisa, hein? Você gostou, amigo? Caramba. Bonita, né? Da Jocos. Bonita, Todo sensacional. jeans. Aliás, É tipo uma jaquetona. vocês estão sempre muito elegantes aqui obrigado, no programa. a gente tenta. Bom, olha, eu não aguento mais, esse assunto que eu vou trazer aqui, eu não aguento mais. Acho que você também de casa não aguenta mais. Abre rede social a eles, Vini Júnior e Virgínia. Bom, eu acho que agora vai dar uma sossegada nesse assunto. Agora foi. Será, menino? Eu acho Porque agora que agora meu vai. Deus, eles foram no restaurante, eles foram dormir, eles foram acordar, eles foram... Virgínia acordou com dor de barriga. Ai, Virgínia, tá bom. E Vini Júnior foi pegar um papel higiênico pra ela. Ai, gente, não vocês estão percam. falando de um jeito assim que não sei. Não, mas né, ninguém aguenta mais, gente. Mas assumiram o relacionamento. Vini Júnior, Virgínia, olha que casal lindo, né? Muito bonito o casal. Eu gostei, acho que eles combinam, eu gostei. Nossa, Sério? não. Eu achei. Sério, gente? Eu achei eles bonitos, eu gostei. Eu acho ele bonito. Não Silêncio ensurdecedor. Não, mas eu acho ele bonito. Tudo bem, mas tem gosto pra tudo bem, mesmo. É verdade, cada um tem o seu. Não, né? com certeza, eu acho ele bonito. Ai, que E foto teve bonitinha. pedido, tá? Porque namoro só é namoro depois do pedido de namoro. Ah, né, pedido, galera? Bom, Essa que é A partir de fofoca? agora sim será considerado traição, alguma coisa que apareceu no Instagram. Entendi, Antes porque não agora era. eles estão namorando, é isso? Isso, agora eles estão namorando. porque teve a última vez que ela foi lá, ela voltou, teve aquele negócio que ele estava trocando mensagem íntima com outra mulher. Tal, Modelo. Chama Chama modelo agora. Isso, é. Uma modelo. Modelo. Agora ela voltou agora para realmente assumir esse relacionamento. E assim, tem um lance também, parece que o Vini Júnior ele tá meio pensando já em separar. Encerrar, avalia o fim ali, sair do Real Madrid no fim dessa temporada deles lá. Entendi. Ele tá ontem, aliás, o último jogo teve ali um lance que ele foi substituído, ele não gostou muito, enfim. Então ele tá pensando em voltar, de repente. Eu não morar lá sei na se ele vai fazenda, voltar né? aqui. Em Goiânia. Mas, né, agora não sei. Agora tem gente que afirma que isso é um case de marketing. Agora a gente eu não sei. Porque eles postaram essas fotos, então, que eu vi como collab no Instagram. Isso, Não, e o Vini foi, Júnior, ele é super low profile, ele nunca tinha assumido ninguém, parece, e tal, e agora ele assumiu ela, enfim. E também a pessoa faz um pouco isso pra se redimir, né, do que aconteceu antes, pra falar, não, eu te amo sim. Ai, gente, ó, posso ser bem sincero, não sei quanto você em casa, mas eu acho tão brega essa loja de bexiga. E essas coisas de pétala vermelha. Mas amar é cafona. Esse bicho vermelho, eu acho... Imagina você acordar à noite e ver esse bicho. Eu saio correndo, gente. Mas eu acho que o namoro, ele é uma coisa brega e cafona. Eu acho fofo. Mulher gosta de receber esse tipo então acho que é de isso. coisa. Eu sairia correndo de acordar com o Vini Júnior, mas... Eu acho que é sobre isso, então. Tá bom. Eu achei bem brega, mas enfim. Não, mas é brega. É brega, mas a gente acha fofo. Ah, e o que não é brega também é aquela aliança da Tiffany ali que ele deu pra ela. Então, isso daí, pra mim podia ser só isso, já tava bom. É verdade. Tava bom, realmente. Enfim, né? Mas eu tô vendo aqui que realmente, né, no Instagram bombou o post que eles fizeram juntos. Imagina. Não tô conseguindo ver o número de curtidas aqui, vou curtir de novo aqui, ó. Mas olha quantos comentários, 802 mil comentários. Meu Deus do céu. Ó, depois de toda humilhação não é possível, aí tem de tudo, né, gente? Agora o Zé pede a Ana em casamento, kkkk. Os comentários são show à parte, né? Hoje à tarde eu vou ver se eu entro pra perder uns 10 minutos aqui. Isso, eu só tô no Instagram pelos comentários, porque os comentários são os melhores das publicações. Nossa, tá isso. Vamos ver se agora vai acalmar um pouco esse lance dos dois tão em evidência nas Nossa, fofocas, muito, né? Porque
Eu já estava enxuto. É que agora já né? estão namorando. Se bem que Sim. não, gente. Eles vão sair pra comer, foram comer churrasco. Exatamente, vai ser isso. Né, vem aqui. Então, Vini, a partir de hoje você dá uma maneirada nesse assunto. Eu já ouvi dizer que ela paga as páginas de fofoca pra ficar no Instagram o tempo todo. Eu acho que não. Eu também acho que não. Sabe, porque eu acho que ela dá tanto engajamento, pode deixar aqui, já dá tanto engajamento que não precisa pagar, não. Tanto que a gente está falando. Exatamente. E ela nem pagou pra gente, né, podia pagar, eu aceito. Pode mandar um dinheirinho. Bom, vocês não sabem se me pagou também, né? Às vezes, talvez me pagou. Nossa, nem dividiu com a gente. Eu aqui tecendo meus comentários. Vamos tentar descobrir isso. E um outro assunto rapidinho que a gente comentou ontem sobre isso, sobre Dado Dolabella, a Marcelo Tomaszewski. Outro reviravolta no caso, porque o advogado dela saiu do caso, abandonou o caso. Nossa. Ela foi para as redes sociais, a versão dela, ela disse que ela dispensou o advogado, falou que agradeceu ao doutor Diego Cândido, enfim, que tal, que ela está muito bem. Só que ela não fez corpo de delito e não fez a denúncia. Opa. Ela não denunciou. Agora, o advogado já disse que foi ele quem decidiu abandonar o caso, porque ele não concorda com algumas atitudes ou algumas decisões dela. Aí ficou esse assim, ela falou que ela dispensou, ele falou que ele resolveu abandonar. Isso é uma escolha da mulher, né? Não adianta ninguém fazer. Enquanto ela não denunciar também, não tem crime. Se não tem denúncia, não tem crime. O mais importante é isso. Ela não denunciou e nem o corpo de delito fez. Poxa, que triste, mesmo com as imagens. A gente lamenta muito essa situação. Porque a gente vai esperar outra situação dessa para tomar uma decisão, às vezes. E espero que não aconteça, que de alguma forma ela consiga se desgrudar dele, né? Gente, esse rapaz não sei não, viu? O que ele tem, hein? Caramba. Terapia neles. Terapia neles. E a gente vai ter que fazer terapia junto também, pra entender, né? Porque a gente começa a ficar louco. Difícil. A gente tem que fazer terapia por causa das pessoas que não fazem terapia. É verdade. Essa que é a verdade. Você tá conversando com a minha irmã sobre isso hoje. Né? Pois é, né, Tem uma Paulo? frase que fala, as pessoas machucadas sujam os outros de sangue. É verdade. Faz sentido E é assim. isso. É verdade. Faz sentido. Lamentamos muito, viu? Enfim, é isso. Mas eu adorei as fofocas de hoje, foram Douglas bacanas. Mas eu tô lá na Nativa, não acabou não. Lá tem mais fofoca, viu? Quero vocês junto comigo lá pra gente conversar mais um Isso pouco. aqui é Vamos falar sobre, perto do que ele faz à tarde, relacionamento. É porque a namorada do Arthur Aguiar foi às redes sociais, porque tem aquele lance da traição. Como é que é se relacionar com alguém com esse histórico? Né? A gente vai falar sobre isso. Com a maior fama de infiel do país, É. né? É difícil mesmo, Boa realmente. sorte. Outra corajosa. No próximo bloco a gente volta com mais sobre o nosso assunto de hoje e notícia direta da Band Vale FM. Não sai daí não. Eu vou te mostrar um negócio aqui sensacional. Aqui, ó. Esse é o melhor terreno da cidade. Nem precisa de registro. É sério isso? Opa, te dou minha palavra. E aqui não tem papo furado, não. Tá, então prefeitura tá tudo certo, cartório tá tudo certo. Amigo, se eu falei, tá falado. Nada vale mais do que minha palavra. Ela nunca falha. Não caia em conversa fiada. Antes de adquirir um terreno, consulte as condições junto à Prefeitura. Prefeitura de São José dos Campos. São os últimos dias do aniversário de 51 anos do Açaí e ainda tem muito preço baixo, muitas compras grátis e o prêmio de R$1 milhão que você não pode perder. Cadastrou, comprou, concorreu. São os últimos dias. A premiação do Vale Cap é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda, rapaz. Eu sou Maria do Jacareí e já ganhei. Agora eu quero comprar minha casa primeiro, depois eu vou ajudar meus meninos. Vou falar, a pessoa tem que comprar o Vale Cap e acreditar. Que eu acreditei. Eu tinha certeza que um dia eu ia ganhar. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, até as 1.000. No segundo e terceiro sorteios, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Estudar medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo é Unital. É pra você. Campus Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Veste Verão 2026. Inscreva-se. unital.br. O aniversário da Farmaconde, um mês todo de descontos imperdíveis. Paracetamol 700mg da MCG com 20 unidades de R$ 18,90 por R$ 7,99. Sabonete líquido Leblu Capim Limão de 500ml de R$ 12,31 por R$ 9,99 no cartão Grupo Conde. Vitacom C mais D mais Zinco de 30 comprimidos efervescentes de R$ 102,03 por R$ 34,99. Protetor solar facial Summer Vita Fator 70 de R$ 43,57 por apenas R$ 29,99 no cartão Grupo Conde. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta, chuva forte em São José dos Campos neste momento, viu? 27 graus, com previsão de tempo chuvoso durante toda a semana
Máxima de 22 graus na quinta-feira. Amanhã ainda tá calor, viu? Máxima de 29. Mas depois despenca a temperatura. Um beijo para você aqui da cidade que acompanha o nosso programa. Agora a gente volta para o nosso assunto do dia para ver o resultado final da nossa enquete. Vamos ver se mudou alguma coisa, se mais gente aí contribui com a Previdência. Vamos ver o que vocês votaram, porque a gente ficou meio preocupado, né, com aquela enquete. Você contribui com a Previdência? Hashtag sim, 26%, hashtag não, 74%. Ainda é muita gente dizendo que não, hein, gente? Então a gente traz esse alerta para vocês, lembrando que você pode mandar perguntas e comentários neste bloco. A gente começa a fazer a pergunta de vocês, tá bom? Tem muita participação, mas aí você manda com o hashtag falando nisso para concorrer a um par de ingressos para o cinema, para o 12997167989. E tem mais perguntinha direto do Açaí Colinas para a doutora Moniz. Vamos lá ver. Robert, quero saber, já é aposentado, está planejando se aposentar? Como é que está essa situação? Sim, futuramente sim, né? Trabalhando. Por enquanto, estamos trabalhando aí para isso. Já sabe tudo que tem que fazer para ter uma aposentadoria garantida? Sim. Eu quero saber aí do estúdio, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de planejar uma aposentadoria? Excelente. E já fala também do erro de não pagar, doutora. Isso, olha, essa pesquisa me assustou muito. Também. Muito mesmo, porque imagina 74% não contribuir para a Previdência, gente, é um risco tremendo, porque não é só a aposentadoria, ele tem o seguro, né? Então, auxílio doença, auxílio acidente, maternidade, reclusão, pensão por morte, precisa contribuir. E hoje existe tantas formas de contribuição, né? Pode contribuir com o MEI, dona de casa, facultativo, contribuinte individual. Então, tem muitas formas. É importante, sim, contribuir. E os principais requisitos, né? E as provas que a pessoa precisa ter e o planejamento. É importante, então, juntar todos os períodos que ela trabalhou como especial, então aquele PPP, às vezes ruído, físico, químico, foi vigilante, dentista, médico. É importante ter essas provas, é importante ter a carteira profissional, com todas aquelas anotações, porque muitas vezes o vínculo não consta no CNIS. É importante baixar um aplicativo que chama Meu INSS, conferir lá, tem o CNIS, todas as contribuições e também, de preferência, passar por uma consulta, fazer um planejamento, verificar quanto e quando vai se aposentar, né? E quanto deve contribuir. Perfeito. Olha, muitas perguntinhas chegando, a gente coloca na ordem de chegada na filinha, tá bom? Então, por exemplo, quem acabou de mandar agora a Conceição Freire, espera um pouquinho, que a sua acabou de entrar, então ela vai para o final da fila. Mas a Irani, ela escreveu para a gente uma pergunta interessante. Quanto tempo de contribuição a pessoa com deficiência precisa ter para aposentar, doutora? Então, vamos lá, Irani. A mulher, ela precisa ter 20 anos, se for grau o máximo, né, que é o grave, 28 anos, se for o leve, ou moderado, desculpa, 28 anos o leve, 20... Gente, agora eu me perdi aqui, doutora. Calma aí. O leve, então, são 28 anos de contribuição. Isso. Aí o moderado, ele vai se aposentar, o grave vai se aposentar com 20 anos e 24 anos moderado. Então 24 e 28. Tá. 28 e 15 anos. E é importante também falar da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade acontece ao invés de 62 anos, 55 anos de idade, com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Ponto. Deu para entender, doutor? 20, 24. 28 Pronto. e 55 anos, se você contribuiu 15 anos, você já pode aposentar pela idade. Perfeito. A Cecília mandou pra gente o seguinte: meu marido Paulo é aposentado por deficiência visual. Na época ele ainda tinha um pouquinho de vista, mas agora ele tem só um olho que consegue ver vulto. Ele consegue melhorar, né, o valor da aposentadoria por conta dessa incapacidade? Pois ele é totalmente dependente dos meus cuidados. Como é que funciona nesse caso? Bom, existe uma grande comparação aí, uma diferença entre a aposentadoria da deficiência e a incapacidade. A gente precisa entender melhor. Se ele for aposentado como deficiente, não existe, tá? Porque ele já é aposentado, mas existe a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, que essa sim dá direito a um acréscimo de 25%. Então a gente só precisa entender se é a aposentadoria do deficiente ou por invalidez. Tá certo. A Lucimar faz uma pergunta que é bacana a gente trazer aqui no programa. Você manda para você também, minha amiga. Obrigado pela participação. Ela quer saber como que faz para pagar os meses atrasados do INSS. Ela dá até um exemplo, né? Quando ficamos desempregados e ficamos sem o pagamento.
E também ela quer saber se existe o que ela comenta aqui como aposentar por lei velha. Tem 32 anos de contribuição e 53 de idade. Você entra, acho que nesse período de transição, né, doutor? Provavelmente ela entra sim, tá? Ela deve passar por algumas regras de transição, tem que passar ali, cumprir um pedágio, mas, infelizmente, não pode pagar os atrasados. Em alguns casos, mas poucos casos é possível. Mas se você não contribuiu antes da reforma, antes de 2019, mesmo que você pague, não vai contar para essa regra de transição. Então, antes de pagar, se oriente, porque muitas vezes você vai pagar e, infelizmente, não vai considerar e não vai agregar nada, tá? Tá certo. A Cíntia de Taubaté mandou pra gente também outra questão interessante. Boa tarde, trabalhei com carteira assinada por 10 anos, sou dona de casa faz 12, recolhi INSS para receber auxílio maternidade em 2016, depois não recolhi mais. Tenho 42 anos. Doutora, o INSS faz o religamento se eu voltar a recolher agora, né, depois de ter ficado um tempo sem? Sim, com certeza. O INSS, ele começa a contar para suas carências e para a qualidade de segurado, né, que é o vínculo do INSS, a partir do primeiro pagamento em dia. Então, é só você começar a pagar no código correto, pagar as contribuições em dias e aquele período de 12 anos que você já recolheu, ele vai sim contar para sua aposentadoria no futuro. Tá certo. Nosso querido Renato Júnior, tá vendo? A gente tá aproveitando que a doutora tá aqui, tá tirando essa dúvida, viu? Ele comenta aqui, #não, fica o alerta para você, viu, Renato? Que ele não faz a contribuição, né? A minha mãe recebe pensão, 50% da aposentadoria do falecido marido. Ela está envelhecendo, independente dos filhos. Tem como melhorar o valor da pensão? Não, infelizmente não. O que pode acontecer é ela contribuir para que ela tenha outra aposentadoria, né? Porque ela tem a pensão e ela pode ter a aposentadoria dela também. Mas aumentar esse coeficiente, que é 50% mais 10%, ela deve receber 60%, infelizmente não tem o que fazer. Tá certo, olha só, tá chegando muita perguntinha aqui pra gente. No próximo bloco a gente volta com mais da sua participação, mas também, se não deu tempo de colocar a sua pergunta aqui, eu vou deixar o contato do escritório da advocacia da Moniz Veneziani para vocês, que é Veneziani Advogados, tá bom, gente? Qualquer dúvida você pode entrar em contato com eles, até pelo Instagram, mas também pode mandar sua participação aqui no programa. Aqui no Linktree tem tudo sobre eles, ó, o contato do WhatsApp, o site do escritório, o canal do YouTube, tudo você encontra no Instagram da Veneziani Advogados, tá? Para quem tiver qualquer dúvida, eles estão à disposição. E a gente já volta com a sua participação no próximo bloco, só perguntinha de vocês, tá certo? Agora a Carol Serra entra aqui na nossa conversa para trazer um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está acompanhando o programa. Hoje eu quero te contar que o número de brasileiros que trabalham com plataformas digitais cresceu 25% nos últimos 2 anos. Hoje já são mais de 1.700.000 pessoas que ganham a vida prestando serviços por aplicativos, desde transporte de passageiros até entregas e serviços mais especializados. A jornada é mais longa. E essa é uma das marcas, né, desse novo modelo de trabalho. Em média, quem vive de aplicativos trabalha quase 6 horas a mais por semana do que profissionais com um vínculo tradicional. E ainda enfrenta aquele desafio da falta de garantias trabalhistas. O avanço das plataformas digitais ajuda a movimentar a economia e cria também algumas alternativas de renda, né? Mas quase 3 em cada 4 trabalhadores do setor ainda não contribuem para a Previdência. Se você se interessou por esse assunto, quer saber mais, acesse o nosso portal bandvale.com e eu quero te chamar, te convidar, te convocar para ouvir a Band Vale FM 102,9. Eu estou aqui até às 4 horas da tarde, te atualizando sobre as estradas e também sobre as rodovias que cortam a nossa região. Também falo sobre as notícias aqui do Vale do Paraíba, prestação de serviço e sempre música boa que fazem e que fizeram história na música e também, tenho certeza, na sua vida. Aquelas músicas que tocam, sabe? Então, 102,9. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. Estamos combinando hoje, né, de tons sóbrios aqui, verdade. Todos de pretinho, básico. Todos dubladinhos. É verdade. Obrigada, viu, Carol, pelas informações. E no próximo bloco a gente volta com a sua participação. Não sai daí, não. Olá, pessoal. Tudo certo por aí? A Prefeitura de Jacareí está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa contratar professores e agentes para a rede municipal de ensino.
Esse é um dos destaques do portal bandvale.com de hoje. Para professores, as oportunidades incluem as vagas de professor de arte, educação física, educação especial, educação infantil e educação para jovens e adultos. Os salários variam de R$ 3.600 a R$ 4.300. Já para as vagas de agentes, o salário previsto é de R$ 2.300. Todos os interessados devem se inscrever até o dia 2 de novembro. Mais detalhes sobre o processo seletivo e as inscrições você confere em bandvale.com. Tchau, tchau e até mais! Oferecimento: Lojas TED, num só lugar, tudo para o celular. E Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se unital.br. Quando você se dedica ao máximo, cada detalhe importa. E eu sempre busquei o melhor pro meu corpo e pro meu desempenho. No meu treinamento, cada passo conta. É por isso que eu confio no Highway Serra Mar. Segura aí, Fabíola. Boa, Marilson. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é a escolha perfeita para quem quer resultados. Eu preciso de um aliado que suporte minha rotina e mantenha minha energia lá em cima. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Está chegando a 15ª edição do Show de Prêmios Chibata. São mais de 1,5 milhão em prêmios neste ano para você aproveitar. Acesse chibata.com.br e saiba como participar. Show de Prêmios do Chibata. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento: Laticínios Comevap. Há 92 anos, nutrindo gerações. Estamos de volta, agora 1h51, imagens da Praia Grande de Ubatuba para vocês, também nublado, tá, minha gente? Chovendo, garoando, 24 graus. Amanhã vai esquentar, depois vai cair as máximas, chegando a 21, 22, mas previsão de chuva a semana toda. Para curtir hoje uma chuvinha em Ubatuba. Ubatuba. Ubatuba é conhecido por primavera, chover né, amiga? Pra grama crescer, dá trabalho para cortar depois, né, gente? E a gente respirar melhor também, viu? Sim. De volta para o assunto de hoje, claro que você pode participar mandando sua perguntinha pelo nosso WhatsApp, que já apareceu, tá aqui para vocês. Ainda dá tempo, tá bom? hein? Dá tempo de mandar pergunta para a doutora Muniz Veneziani. Ela está explicando pra gente muito sobre previdência, a gente falou bastante também da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? E o Maurício mandou pra gente uma perguntinha, ele falando que não contribui, viu, com a Previdência. Fica o alerta para você, viu, amigo? Qual a melhor opção? Ele coloca aqui como custo-benefício, né? Para contribuir, para aposentar por idade. Tem que contribuir por mais 5 anos para completar os 15 anos de contribuição mínima, conforme as regras atuais, doutora. Certo. Então, Maurício, se você pensa em se aposentar por idade com um salário mínimo, o melhor custo-benefício é MEI. Se você for contribuinte individual, claro, você vai pagar em menos de R$80 por mês e vai garantir esses próximos 5 anos aí para atingir a regra, que são no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Tá certo. Kumizaki mandou pra gente. Não, na verdade, esse foi o que passou. Por favor, vamos postar. Eu ia ler o do Maurício de novo. Sim. Jaqueline, hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. A partir de que idade já pode contribuir com a Previdência, doutora? Minha filha tem 16 anos, ela já pode, mesmo sem ter tido um emprego ainda? Ela pode sim. Ela pode contribuir como facultativo. Inclusive, a gente fala estagiário, pode contribuir como facultativo, porque estagiário não é registrado, então não tem já a contribuição, mas pode contribuir como facultativo e eu indico sim já começar. Tá certo. A Érica Fernanda mandou hashtag falando nisso. Tá concorrendo ao sorteio que daqui a pouquinho acontece. Boa tarde, amiga. Tem 49 anos, 15 anos de contribuição e está há 13 anos desempregada e sem contribuir. Posso me aposentar? Como e com quantos anos? Certo. Você vai se aposentar, então, aos 62 anos. Já tem o requisito de tempo de contribuição, mas não tem a idade. O que é muito importante é que você não pare de contribuir simplesmente, porque se ficar doente, sofrer um acidente, ficar grávida ou vir a falecer, não tem mais esse vínculo com o INSS. Então, pelo menos, a cada 6 meses, contribua como facultativo. É importante para você. Perfeito. O Israel de Taubaté mandou pra gente: estou afastado por uma cirurgia, mas o INSS não libera o meu benefício. O que fazer nesses casos? Só fica em análise e nada sai daí. Israel, infelizmente, tá todo mundo passando por isso. Em alguns casos, a gente entra com mandado de segurança na justiça para garantir que esse seu pedido seja analisado mais rápido. Mas, infelizmente, é algo que todo mundo está sofrendo. Ai, que chato. A gente lamenta muito, viu, amigo?
essa filhinha parece que não anda, né? Vamos lá, Conceição Freire mandou pra gente que sim, ela contribui, está concorrendo também a par de convites. Ela diz que faz contribuição particular. Se algo acontecer comigo, meus filhos têm direito à pensão? Sim, Conceição, desde que seus filhos sejam menores de 21 anos ou inválidos. Aí, inválidos pode receber, sim, depois dos 21 anos também, tá bom? Mas, sim, desde que esteja contribuindo em dia, pode sim ter direito. Tá certo. A Josiane mandou pra gente. Oi, trabalhei 10 anos em formato CLT, hoje já estou há 2 anos trabalhando como MEI. Soma então 12 anos de contribuição ou por ter mudado o formato não vale? Não soma esses Josiane, anos? conta, tá? Ele soma. O diferencial da MEI é que só conta se for com salário mínimo. Então, se as suas contribuições anteriores forem maiores que um salário mínimo e a sua média for maior que um salário mínimo, é interessante então você complementar a MEI, mas se você desejar aposentar apenas com salário mínimo, então você vai se aposentar aos 62 anos com 15 anos de tempo de contribuição no salário mínimo. Tá certo. A Andréia faz uma pergunta bem específica, importante também a gente trazer aqui. O valor que uma mãe solo e dona de casa que cuida de filho com deficiência pode contribuir para depois conseguir se aposentar, então. Certo. Então, hoje existe um código que é o 1929, mas para isso você tem que ter um cadastro no CRAS, que é aquele CAD único, tá? E tem alguns requisitos. Então, a dona de casa, ela pode contribuir com apenas 5% do salário mínimo. Então, é uma contribuição fácil de se fazer. Tá certo. A gente vai mostrar a última participação para vocês, que dá tempo. O Reinaldo mandou pra gente. Boa tarde. Deficiente 90% visual. Com 45 anos, já pode aposentar, doutora? Então, a gente precisa entender esse tempo de contribuição, né? Se esse 90%, ele sempre existiu, se ele trabalhou pelo menos aí 33 anos de tempo de contribuição, claro que não, porque se ele tem 45 anos. Então, a aposentadoria do deficiente provavelmente ainda não cumpriu os requisitos, a gente precisa analisar. O que pode acontecer é uma aposentadoria por invalidez, né, que é a aposentadoria permanente. Mas para isso também a gente precisa entender se está contribuindo e se tem os requisitos do laudo indicando a incapacidade. Tá certo. Para todo mundo que mandou perguntinha no WhatsApp, Gu, vou te dar um trabalhinho, tá, amigo? A gente vai mandar para vocês tanto o Instagram ou o WhatsApp também da Veneziana Advogados, que teve muita perguntinha que ficou fora do ar, não deu tempo de fazer. Então, é uma maneira da gente ajudar você a buscar ajuda de quem realmente pode te instruir e trazer até a solução para o seu caso, tá bom? O Instagram, para você que está assistindo a gente, quiser acompanhar e seguir também, vale muito a pena, porque lá tem bastante conteúdo, é Veneziane Advogados. Com certeza eles podem ajudar vocês, tá certo? Doutora, muito obrigado por vir ao programa, trazer pra gente, esclarecer nossas dúvidas também. Te agradece, viu? Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui. Obrigado. Obrigada, a gente se vê na próxima. Vamos ver quem ganhou os nossos ingressos do cinema de hoje, quem foi o sortudo? Vamos lá. Irani! Parabéns! Obrigada pela sua participação, nossa equipe vai entrar em contato com você. Obrigada a todo mundo que mandou perguntinha. A gente fica tão feliz com a participação e assim, a companhia que a gente faz do dia a dia um pro outro, viu? A gente é muito grato, muito obrigado mesmo. Excelente tarde de friozinho, gostosa, fiquem com Deus. Aproveitem a chuvinha, obrigada pela companhia. Até amanhã.